Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Antes de iniciarmos o estudo de funções, nós vamos fazer uma breve revisão de alguns conceitos importantes de álgebra. Para iniciar, é importante a gente lembrar sobre os números reais. Como é que esses números reais estão dispostos na reta real? Como é que eu consigo localizar os números na reta real? E com isso eu consigo fazer comparações entre esses números. Pensemos o seguinte: a gente tem aqui uma reta real. O sentido de crescimento dessa reta vai ser assim, da esquerda para a direita. Nós vamos marcar aqui um ponto para ser a nossa origem, o zero. Então, aqui vai ser a origem. E o sentido de crescimento é sempre esse. Então, a partir do zero, eu posso marcar os números que têm a característica de serem números positivos. E esses números que estão localizados aqui a partir do zero, não apenas são números inteiros, mas a gente pode ter todos os números reais aqui possíveis. Então, se a gente pensar num número fracionário como 1 meio ou 0,5, a gente vai poder localizá-lo por aqui. Então, aqui teria o número 1 meio. Se a gente pensar no número 3 meios, então 3 meios, onde é que eu vou conseguir localizar? É um número que é maior, um pouquinho maior do que 2, vai dar 1,5, então eu localizo aqui entre o 2 e o 3. Então, aqui a gente teria 3 meios. A raiz de 2, ela é um número em torno de 1,41, então eu poderia localizar por aqui. De modo semelhante, eu localizo aqui do lado esquerdo da origem os números negativos. E a gente vai observar que o sentido, que a forma que normalmente a gente enxerga para os números positivos, funciona um pouquinho diferente aqui para os números negativos. Então, aqui, mais próximo do zero, eu vou ter menos 1, um pouquinho mais distante, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Quando eu quero comparar dois números que estão na reta real, se esses dois números são números positivos, como é que vai ser feita a comparação? Então, por exemplo, se eu quiser comparar esses dois números, o número vai ser maior quanto mais distante ele tiver da origem. Já quando eu tenho interesse em comparar dois valores negativos, o número ele vai ser, por exemplo, aqui, quando eu estou comparando menos 3 e menos 2, o número vai ser maior quanto mais próximo ele tiver da origem. Então, se eu estiver comparando menos 3 e menos 2, menos 2 vai ser maior, porque menos 2 é um número que está mais próximo da origem. Então, com isso, a gente consegue ter uma noção de posição para representar esses números aí na minha reta real. Outro passo importante para a gente iniciar o estudo de funções é ter o entendimento como é que se comporta a construção de intervalos. Porque a gente vai precisar, quando estudar funções, entender que faixas de valores da minha variável x são permitidas para estar o que a gente vai definir como um domínio, que faixas de valores eu posso atribuir para a minha função para ela fazer sentido, tá? Então, só acrescentando aqui, vamos colocar aqui que as variáveis que a gente está trabalhando são os valores de x. Então, para pensar em intervalos, a gente tem algumas possibilidades. Eu posso encontrar intervalos com essa configuração. Esse intervalo é o que a gente chama de intervalo aberto. No intervalo aberto, eu não tenho a inclusão dos dois pontos que estão aqui nesses extremos. Então, a representação desse intervalo aberto, a gente pode fazer dessa forma, com os parênteses. Posso ainda representar como sendo esse colchete, só que ao contrário, diferente, ao contrário no sentido que normalmente a gente enxerga o colchete, e aqui, aberto em A e aberto em B. Outra maneira de representar é enxergar como é que esse intervalo funciona, tá? Então, se eu colocar aqui A e B,
eu vou ter interesse nessa região que está entre A e B, mas eu não posso incluir o A, então eu boto uma bola aberta, e não posso incluir o B, boto uma bola aberta em B. Então, se a gente pensar que o nosso interesse é encontrar o x dentro desse intervalo, então eu poderia utilizar os valores de x que estão nessa faixa de valores. Por fim, para representar esse intervalo aberto, a gente ainda tem a possibilidade de representar através de uma inequação, onde os valores de x eles vão estar entre A e B e não podem incluir nem o A nem o B. Então, a maneira da gente representar isso é que x tem que ser maior que A e menor do que B. Outro intervalo de interesse é o intervalo que a gente chama de fechado. A maneira da gente representar é com colchetes, e aí esses colchetes eles vêm agora num padrão que normalmente a gente usa no dia a dia. A gente pode representar agora isso na reta real, colocando a bola fechada em A, bola fechada em B, e vou ter interesse em observar todo esse trecho aqui que vai entre A e B. Como agora eu estou incluindo, né, os extremos A e B, a maneira da gente representar aqui através de uma inequação seria A menor ou igual que X e X que é menor ou igual que B. Adicionalmente, a gente pode fazer intervalos que a gente chama de intervalos semiabertos. Como é que funcionariam os intervalos semiabertos? Eu vou incluir apenas um dos extremos. Então, se a gente continuar aqui, a gente pode ter intervalos com essa configuração ou com essa configuração aqui. Fechado em A. Os intervalos semiabertos, eles podem ser representados da seguinte forma. Eu posso estar aberto em A, fechado em B, ou posso estar fechado em A, mas aberto em B. Outra maneira aqui alternativa seria, ao invés de usar aqui o parênteses, a gente usar o colchete num sentido diferente do que normalmente a gente usa. Então, aqui está aberto em A, fechado em B. Fechado em A, aberto em B. Tá? Esse aqui são intervalos semiabertos, que a gente chama. Também. Representando na reta real. Aqui a gente não vai poder incluir o A, então o A a gente põe bola aberta. Até chegar o B, que aí a gente põe bola fechada. Já nesse segundo aqui, a gente vai deixar a bola fechada em A. E bola aberta em B. Representando esses dois intervalos semiabertos através de inequações, a gente teria, né, o x está entre A e B. Como a gente vai incluir o B, a gente põe aqui o sinalzinho de igual nessa desigualdade aqui, tá? Para o seguinte, a gente vai incluir o sinal de igual apenas em um dos extremos, nesse caso agora no extremo A. Essa forma da gente definir os intervalos é super importante, porque a gente vai estar sendo demandado o tempo todo a observar quem é o domínio da função, expressar. E muitas vezes a gente precisa fazer essa apresentação, né, de trechos que são importantes, né, a gente apontar no domínio da função. Quando a gente trabalha com essa representação das soluções dos números numa reta real e a gente consegue manejar os intervalos, isso nos possibilita encontrar soluções de
de equações. Então, quando a gente pensa num número real, esse número real ele vai ser solução de uma desigualdade que envolve a variável x, por exemplo. Então, a gente pode ter interesse em observar a solução de uma inequação. Então, se a gente tem aqui a inequação menos 1 menor ou igual que 2x menos 5 menor do que 7. Então, para a gente observar essa inequação, a gente tem que identificar em que faixa de valores a gente pode ter o x. Então, observem que a gente tem uma inequação aí dupla, né? A gente tem uma expressão que está limitada por esses dois valores, menos 1 e 7. E a gente tem interesse em especificar qual é a faixa de valores que x pode assumir. Então, a gente precisaria resolver essa inequação. Inicialmente, para a gente resolver essa inequação, a gente tem que tentar deixar aqui apenas a variável x. Então, para resolver isso, o que eu vou fazer? Se eu tenho um menos 5 aqui, eu vou querer que esse menos 5 não esteja presente. Então, eu tenho que executar algumas operações nessa equação de maneira a conseguir retirar esse 5 dessa parte central da inequação. Então, o que a gente pode fazer inicialmente? Adicionar 5 a toda a desigualdade, a toda a inequação. Então, se eu adicionar 5, vai ficar menos 1 mais 5, menor ou igual a 2x menos 5 mais 5, menor do que 7 mais 5. Isso vai fazer com que menos 1 mais 5 fique menos 4, menor ou igual. Aqui agora o menos 5 cancela com esse mais 5, eu vou ficar com 2x, tem que ser menor ou igual a 12. Então, eu tenho que menos 4 é menor ou igual que 2x, que é menor que 12. Mas o meu interesse é encontrar apenas o x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir toda a equação por 2. E vejam, quando a gente está dividindo tudo por 2, eu estou dividindo por um fator que é positivo. Então, isso não vai alterar a configuração dessa desigualdade. Se for um número negativo, ela altera, tá? Então, aqui, ó, dividindo tudo por 2. Quando a gente divide tudo por 2, a nossa inequação ela vai passar a ser menos 4 dividido por 2, menor ou igual a 2x dividido por 2, menor do que 12 dividido por 2. Então, a gente vai ter menos 2 menor ou igual a x menor do que 6. E aí, vejam que, nesse caso aqui, essa seria a faixa de valores que o x pode assumir. Aqui, a solução dessa inequação apresenta em forma de desigualdade. A gente pode representar isso aqui através da reta real, enxergando como é que funcionaria. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima, fica melhor para visualizar. Então, vou marcar aqui o menos 2, vou marcar aqui o 6. Eu posso incluir o 2, então bola fechada. Não posso incluir o 6, bola aberta. Então, aqui, ó, eu vou poder utilizar toda essa faixa de valores entre menos 2 e 6, incluindo o menos 2. Como é que eu representaria essa inequação aqui através de um intervalo semelhante a esse? Então, a gente teria que o x deveria estar dentro do seguinte intervalo, tá? Como aqui a gente tem a igualdade, né, no menos 2, fechado em menos 2, e em 6 ele vai ser aberto. Outro antecedente importante para a gente estudar a função é a gente relembrar
é a ideia, né, o conceito de valor absoluto. Então, quando a gente pensa em valor absoluto, a gente está pensando no módulo, né? Então, o módulo de A, ele é igual a A se A for maior ou igual a zero, e ele é igual a menos A se o A for menor do que zero, se A for negativo. Então, se a gente pensar isso em termos da reta real, a gente pode observar o módulo como sendo a distância do número que a gente tem interesse em calcular o módulo com a origem. Então, o módulo de A, ele vai representar essa distância aqui, gente. Então, daqui para cá, vai representar o módulo de A. E daqui para cá também. O módulo de menos A também é dado por essa distância. Outro antecedente importante para a gente relembrar é quando a gente está trabalhando com potências, e aí a gente tem que atentar como é que funcionam algumas regras, né, de funções que envolvem expoentes, tá? Onde esses expoentes eles podem ser números inteiros, positivos, negativos ou fracionários. E a gente pode observar algumas propriedades, relembrar algumas propriedades de exponentes e radicais. Quando a gente tem a expressão b elevado a n, o que isso representa, tá? Aqui é uma potência, cujo expoente aqui é n, onde essa operação ela vai representar a necessidade da gente fazer uma multiplicação de fatores iguais. Quantas vezes? N vezes. Então, aqui a gente vai ter N fatores sendo multiplicados. Esse termo, o Bzinho aqui, vai ser a nossa base. E o Nzinho é o expoente. Quando esse expoente é positivo, inteiro, fica mais fácil a gente visualizar esse produto aqui de fatores iguais. Então, quando a gente tem 2 elevado ao cubo, o que a gente vai ter é um produto envolvendo esse número 2 que está aqui na base, e aqui 3 vai indicar a quantidade de vezes que a gente vai estar executando esse processo de multiplicação. Então, eu tenho aqui, 3 fatores de 2, né, sendo multiplicados. Quando a gente tem um expoente que não é um número inteiro, ele é um número fracionário, isso aqui é equivalente à função raiz. Então, b elevado a 1 sobre n é raiz enésima de b. Então, isso é importante a gente lembrar, essa forma da gente representar. Então, se a gente tivesse, por exemplo, aqui 2 elevado a 1/3, isso aqui seria equivalente a observar a raiz cúbica de 2. Atrelado a essa observação inicial, a gente pode atentar em algumas condições importantes que envolvem alguns expoentes específicos. Então, se a gente tem, por exemplo, a necessidade de observar quem seria b elevado a zero. Qualquer que seja a base, se o expoente é zero, isso vai resultar em 1. Se a gente tem expoentes negativos, b elevado a menos n, esse n pode ser qualquer, eu posso, diante de uma situação desse tipo aqui, tem um expoente negativo, eu fazer a inversão, 1 sobre, isso aqui seria equivalente a 1 sobre b elevado a n.
a gente encontra o mesmo resultado. E aqui a gente passa agora a ter uma potência com expoente positivo, só que no denominador. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, 2 elevado a menos 3, isso aqui é equivalente a 1 sobre 2 ao cubo. E aí eu consigo calcular, porque 2 ao cubo eu faço a multiplicação de 2 3 vezes, né? Então, fica 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui seria equivalente a 1 sobre 8. Faltou a gente anotar aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, aí eu consigo calcular potências com esse expoente. De maneira semelhante, isso vai acontecer quando a gente trabalha com as potências, né, de expoentes fracionários das raízes. E se a gente tem um expoente negativo, então tem, por exemplo, 2 elevado a menos 1 meio, isso aqui seria equivalente a 1 sobre 2 elevado a meio. E aí, 2 elevado a meio, eu poderia escrever como sendo 1 sobre raiz quadrada de 2. E aí, lembrem somente que quando a gente tem uma raiz, né, cujo expoente aí da raiz é 2, a gente normalmente não indica, tá? Então, a ordem da raiz quadrada aqui, a gente deixa subentendido que esse expoente seria 2. Diante dessa rememória, é importante a gente destacar algumas propriedades envolvendo os expoentes, né? Então, se a gente tem um produto envolvendo potências, onde essas potências têm a mesma base, o que a gente vai fazer? Repetir a base, somar os expoentes. Então, se eu tenho, por outro lado, uma divisão de potências, b elevado a n sobre b elevado a n sobre b elevado a n, isso aqui é equivalente a fazer a operação de repetir a base e subtrair os expoentes. A gente também precisa lembrar que se eu tenho potência de potência, então aqui se eu tenho b elevado a n e o resultado disso eu vou elevado a n, isso é equivalente a repetir a base e multiplicar os expoentes. Quando a gente tem, num outro sentido, a necessidade de calcular quem seria A vezes B, o resultado disso elevado a n, isso é equivalente a calcular A elevado a n vezes B elevado a n. Quando a gente tem, ainda pensando nessa propriedade aqui, uma propriedade equivalente seria se eu tenho agora o quociente de duas bases distintas, né, A e B, mas elevadas à mesma potência. Isso aqui é equivalente a fazer separadamente A elevado a n e o resultado dividir por B elevado a n. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado, isso é equivalente a 2 elevado a 5. Então, aqui eu poderia calcular. Aqui é 2 ao cubo é 8, e aqui 2 ao quadrado é 4. E 8 vezes 4 dá 32, que é igual ao resultado de 2 elevado a 5. Se eu tenho aqui 2 ao cubo sobre 2, que seria 2 à primeira. Isso aqui é equivalente a 2 elevado a 3 menos 1, 2. Se eu tenho 2 elevado ao cubo e o resultado elevado à quarta, isso aqui vai ser equivalente a 2 elevado a 12. Se eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2, isso aqui vai ser equivalente a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E, por fim, se eu quero encontrar quem é 2 terços elevado ao quadrado, isso aqui é equivalente a
2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E com isso a gente encerra esse primeiro momento de relembrar antecedentes para nos prepararmos para iniciar o estudo de funções. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.